Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos e todas que nos acompanham neste momento. Louvado seja Deus pela sua vida. Nós estamos de volta para estudarmos a palavra de Deus e eu queria convidar você a orar comigo nesse momento, pedindo então a direção do Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela vida, por mais um dia, Senhor Deus, por este momento. Nós entregamos, Senhor Deus, em tuas mãos as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor Deus. Senhor Deus, abençoe o estudo da Tua Palavra, que seja esclarecedor, Senhor Deus, e fortalecedor para a nossa fé. Abençoe essa família que ora comigo neste momento, que as bênçãos de Deus estejam sendo compartilhadas com elas e comigo também. Nosso Deus, derrama luz sobre o nosso entendimento para que nós, à luz da Bíblia, venhamos a entender aquilo que nós iremos estudar. Pela graça de Deus, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Se você tem uma Bíblia, abra ela no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 21, o texto diz assim: A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados, diz o texto aqui, com o bem. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Eu preciso identificar algo neste verso. Quem é os pecadores e quem é o justo? Bem, nós precisamos ter muito cuidado para não corrermos o risco de, à luz desse verso, fazermos então acusações severas a pessoas que estão sofrendo, como por exemplo, você já ouviu algum crente, alguma pessoa dizer assim: olha, aquilo que aquele irmão está enfrentando é a maldição de Deus que caiu sobre ele. Já viu pessoas acusando pessoas desse tipo de coisa? Porque o texto está dizendo aqui: a desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Então parece que para uma classe ela deixa a entender, o verso deixa a entender, ele favorece uma classe e desfavorece outra. Mas aí vamos lá. Como entender esse verso, por exemplo? Como entender esse pecador, por exemplo? O que você me diz? O que dizer de um crente que morre vítima de uma bala perdida? O que dizer de um crente que cai na mão dos salteadores e acaba morrendo, perdendo a vida? O que dizer de um crente que sofre um acidente aéreo, cai e perde a vida? Como explicar, por exemplo, uma pessoa que serve a Deus fielmente e perdeu a batalha para um câncer, para uma praga como essa Covid? Quantos crentes não morreram? Quantos pastores não perderam a vida? Não perderam a batalha para um câncer, para uma doença terrível? Quantos crentes que têm entes queridos, que eram crentes também, mas que perderam a vida para doenças crônicas, que a medicina não pôde achar cura? O que dizer de um crente, querido, que acaba perdendo o emprego e às vezes até passando necessidade? O que dizer de um crente, querido, que está enfrentando o divórcio? O que dizer de um crente que era rico, de repente ficou pobre, de maré? Como explicar isso? Porque o texto está dizendo: a desgraça persegue os pecadores. Então, eu vou usar esse texto agora e dizer: não, o que está acontecendo com o irmão é a maldição de Deus que está caindo sobre ele. Ele é um pecador. Entende? Então, a gente precisamos ter muito cuidado com a figura de língua que a Bíblia usa para determinados assuntos. Primeiro, nós temos que entender que a Bíblia não foi escrita na nossa cultura nem na nossa língua. Foi numa cultura e numa língua diferente, que foi escrita em hebraico, grego e aramaico. Entende isso? Partes dela, é óbvio. Então, querido, agora vamos olhar para o texto de uma outra maneira. Vamos olhar para o texto de uma outra maneira. Já imaginou se nós lêssemos o texto da seguinte maneira: a desgraça persegue os pecadores? Está escrito assim, não é? Já imaginou se nós lemos, na maioria das versões está escrito assim, mas existem versões que diz dessa maneira que eu vou te dizer: a desgraça persegue a humanidade. Aí eu não usaria esse verso para acusar mais ninguém. Quando eu entender dessa forma, quando a minha mente entender a desgraça persegue a humanidade, então ali ela está deixando de fora crente e não crente, está incluindo todos. Ela não está deixando de fora ninguém. Melhor dizendo, a desgraça persegue a humanidade. Irmãos,
Desde que nossos primeiros pais pecaram lá no Jardim do Éden, sabe, esse mundo foi entregue, a maldição encobre a terra, a desgraça faz parte desse mundo, passou a fazer parte desse mundo. Logo ali bem no início, Adão presenciou o irmão, o filho, naquela família de crente, Adão presenciou agora o Caim, seu filho, matar o Abel, que era seu filho também, ou seja, um irmão matando o outro. E eu pergunto, eles não eram crentes? Então, depois que o homem pecou, a desgraça passou a fazer parte da humanidade, da raça humana, da família humana. Então, querido, sabe, a desgraça que atinge o ímpio também atinge o crente. O desemprego que vem para o ímpio também vem para o crente. A doença exterminal que vem, a praga epidêmica que vem para o ímpio também vem para o justo. Então, querido, não estamos numa melhor condição do que o outro. Então eu preciso ter muito cuidado para não usar textos da Bíblia para afligir pessoas, para censurar pessoas, acusar pessoas, aonde nunca Deus usou os escritores da Bíblia para fazer esse tipo de coisa. São os humanos quem fazem isso, são os intérpretes da palavra que fazem isso, interpretando errado e aplicando as situações erradas. Entende? Então, querido, quando nós olhamos para o texto, ele está aqui da seguinte maneira: a desgraça persegue os pecadores. Mas se nós dissermos assim, como tem algumas versões que diz, a desgraça persegue a humanidade, então eu não estou escape. Entende? Eu não estou numa condição melhor. E ao mesmo tempo vou estar da seguinte forma, porque no finalzinho do verso vai dizer, mas os justos serão recompensados com o bem. E aí? Que bem é esse? Sabe, querido, a diferença aqui está da seguinte maneira. Sabe, a desgraça ela faz parte do mundo. Qualquer um pode ser atingido por ela. Porém, o justo, aquele que entregou a vida ao Senhor Jesus, ele está numa condição melhor em que sentido? Ele poderá morrer por um câncer? Sim, como eu falei, quantas pessoas, servos de Deus, já perderam uma batalha para um câncer, para outros tipos de doença? Porém, na manhã da ressurreição, a promessa de Deus é de que essas pessoas justas, que confiavam em Deus, nas promessas de Deus, eles serão recompensados com o bem. E sabe qual é o bem maior que Deus quer dar para mim e para você? É a vida eterna em Cristo Jesus. Então, irmão, tire da sua mente essas lendas, essas fábulas que estão sendo ensinadas por aí, de que crente não passa fome, de que crente não fica desempregado, de que crente não passa por problema, de que crente não adoece. Essa é a pior mentira e heresia que Satanás já infiltrou no meio dos cristãos. Sabe, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, eu vou pegar na metade do versículo, o Senhor Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, querido, a aflição não é o fim da vida de um crente. Sabe, porque a aflição ela atinge qualquer uma pessoa. O sol de Deus nasce para bons e maus. A chuva molha a terra do ímpio e do justo. As bênçãos de Deus estão sendo derramadas sobre todos. A maldição também, ela atinge a humanidade em cheio. Agora, a vantagem do crente é que ele pode morrer com um câncer? Pode, mas será recompensado com a vida eterna na manhã da ressurreição. A promessa de Deus é que vai sair dali. Então, por isso que você tem que fazer nesse momento é confiar em Jesus e entregar a sua vida a Jesus, se você ainda não entregou. Porque a vantagem do justo é essa. É que ele está confiante nas promessas de Deus. Ainda que o justo morrer, viverá. O justo não morrerá eternamente. Lembre-se disso. Ainda que eu desça a sepultura, Jesus está dizendo, eu te levantarei de lá. Não ficarás lá eternamente. Querido, desde que o homem passou, a morte passou a todos. O crente morre e o ímpio morre. A vantagem, repito, é que o crente morre com Cristo, então ele vai ressuscitar com Cristo na manhã da ressurreição. Cristo vai ressuscitar. Lembre-se disso. Então, qual é o seu desejo? Meu desejo é continuar servindo ao meu Deus. Se você ainda não serve a esse Deus, se você ainda não entregou a vida a esse Deus, eis o momento de você fazer isso. Porque ali nós vamos estar. Não importa se eu morrer por qualquer tipo de doença, ou por um acidente aéreo, ou via terrestre, ou por uma bala perdida, ou por uma doença crônica, não importa. O que importa, querido, é que seremos recompensados com o bem da vida eterna. É esse o seu desejo? É o meu também. Que Jesus abençoe você nessa sua decisão e que você prossiga em frente.
Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Compartilhe essa palavra com outras pessoas para que elas sejam abençoadas assim como você. Amém? Um abraço.